Apoio Cultural FTD. Olá, este é o De Propósito. Aqui a gente fala sobre propósitos de vida e como fazer de propósito para que as coisas aconteçam. Eu sou o Bruno Socher. E eu sou a Ceci Reis, sejam todos muito bem-vindos. E a nossa convidada de hoje é a Luísa Medeiros. Ela é uma mulher viajante, nômade mochileira e ela preza por uma vida com liberdade geográfica, não é, Lu? Eu sempre gostei muito de viajar, sempre fui uma apaixonada assim pela estrada, mas nunca tinha levado isso como, de fato, um estilo de vida, né? Aí foi lá em 2015, 2016, eu estava um pouco desconectada com a minha essência, digamos assim, estava num momento de crise que eu não sabia bem o que eu queria da vida. E aí eu acabei, de repente está na hora de colocar em prática uma vontade que eu sempre tive de fazer um mochilão mais longo. E aí, em 2017, então, eu botei a mochila nas costas e saí a viajar pela América do Sul. E acabou que se transformou num estilo de vida, não consegui mais parar depois disso. E, enfim, 5 anos depois, eu estou vivendo como nômade agora, nômade digital, um pouco diferente do estilo de vida que eu levava quando era mochileira, mas ao mesmo tempo continuo na estrada, continuo sem ter uma residência fixa e, enfim, vivendo a aventura aí de descobrir nosso país nesse momento. Sensacional, Lu. E voltando aqui, né, eu falei que você é nômade mochileira, mas você comentou que é nômade digital. Qual que é a diferença de mochileira para digital, para a gente saber, para o pessoal aí de casa saber? Não tem muito regra, né? Eu acho que eu não gosto de botar as coisas em quadradinhos, assim, mas mais ou menos para identificar a diferença. O mochileiro, ele até às vezes trabalha, faz algumas coisas pelo caminho, mas ele vai. A pessoa que vive como mochileiro, ela vai trabalhando, viajando, fazendo temporadas curtas nos lugares, trocando hospedagem por trabalho, às vezes, né, em alguns lugares que nem eu fiz também quando era mochileira. E o nômade digital, a diferença é que a gente tem um trabalho fixo, pode ser tanto funcionário de alguém, pode ser empregado de uma empresa, ou como freelancer, como, né, empreendedor, de forma completamente remota, 100% remota, e a gente não tem uma casa fixa, né? Então, o trabalho remoto ele pode ser feito de qualquer lugar, e a diferença de ser nômade no trabalho remoto, no digital, no caso, é que a gente não tem uma casa fixa, né? A gente fica fazendo temporadas curtas em vários lugares. Então, atualmente eu estou viajando pelo Brasil, né? E eu vejo a diferença, assim, muito no estilo de viagem mesmo. Eu preciso me preocupar, por exemplo, em ter um lugar confortável para trabalhar, preciso ter uma boa conexão com a internet, preciso de tempo, nas horas no meu dia para cumprir expediente, né? Então, essa é a diferença de mochileiro para nômade digital, né? E isso é um estilo de vida que você tem planos para o futuro? Assim, você tem um tempo para parar ou isso é a sua vida mesmo e você não vai parar, vai só... Se você não tem tempo para parar? Não tenho, eu não tenho, eu tô assim encarando essa nova fase assim de vida como um estilo de vida mesmo. Então eu não tenho assim, eu quero conhecer todos os estados brasileiros. Se eu conhecer todos os estados brasileiros, eu vou ficar bem feliz. Tem muitos estados brasileiros que eu ainda não conheço. Mas não é uma meta, sabe? Não é uma meta, não tem um prazo definido. Eu vou levando esse estilo de vida enquanto eu tiver vontade, enquanto o trabalho permitir, né? Porque atualmente eu estou trabalhando, então atualmente eu consigo conciliar a vida na estrada com o trabalho que eu faço. Às vezes a gente cansa, né? Às vezes a gente, de tanto se mudar, ficar andando, 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 de repente vai chegar uma hora que eu vou querer fazer uma temporada mais longa, uma temporada de vários meses, ou mesmo fincar raízes em algum lugar, mas ainda não sei, ainda não veio essa vontade. E você tem saudades, assim, tipo, ou dos lugares que você Tem. passa, ou até da tua terra natal, assim, como é que você Sim, trabalha eu com sou isso, assim? gaúcha, eu sou gaúcha, minha família está toda no Rio Grande do Sul. E sim, claro, dá saudade demais, né?
Mas de tempo em tempos eu vou para lá, passo uma temporada com eles e aí, né, consigo matar um pouquinho essa saudade. E a internet também, né, para facilitar a comunicação. Mas, por exemplo, agora eu estou fazendo uma temporada aqui em Maceió. Quando o tempo terminar esse mês que eu comecei aqui, eu vou ir para o Rio Grande do Sul, passar o fim de ano com a minha família. E daí depois eu volto aqui para o Nordeste para seguir aqui por essa região mais um tempo. Viaja, mulher. Viajar te ajuda a mudar teu olhar, experimentar o diferente, sair da tua zona de conforto. Viajar te ensina a ser mais tolerante, a valorizar as experiências, a aproveitar cada momento da tua vida. Viajar te faz melhor. Viaja, mulher. Para longe ou para perto, sozinha ou acompanhada, por um dia ou por uma vida inteira. Mas viaja, mulher. Mas a saudade ela é uma constante, assim, né? Para quem escolhe viver na estrada, a gente sabe que a parte ruim é ficar longe da família, longe dos amigos, né? Você comentou comigo no off ali um pouquinho sobre minimalismo, que você segue esse conceito. O que é isso? Conta pra gente como que é seu estilo de vida em relação a isso. Tá. Eu acho que essa história começa lá quando eu resolvi viver como mochileira, porque eu tinha uma casa inteira e eu tinha que resumir a minha vida numa mochila, ou duas mochilas, né? Uma grande e uma pequena, para passar um ano inteiro viajando. Então, eu sabia que eu ia pegar verão, inverno, enfim, ia precisar do básico para sobreviver e não tinha muito espaço, né? E aí foi meio que uma virada de chave para mim, assim. Hoje em dia eu consigo viver com quase nada, mas eu aprendi que não preciso de tanta coisa assim para viver. E isso não se resume só a objetos, se resume a hábitos de consumo, se resume a várias coisas na vida, várias dimensões da vida, sabe? Comprar menos, acumular menos. Eu, em vez de acumular coisas, acumular experiências, acumular emoções, memórias, né? Então, o minimalismo ele te ajuda muito a perceber o que realmente importa. Meu caminho é cada manhã. Não procure saber onde estou. Meu destino não é de ninguém. E eu não deixo meus passos no chão. Se você não entende, não vê. Se não me vê, não entende. Não procure saber onde estou. Se o meu jeito viver na estrada tem tudo a ver com isso, né? Eu acho que se tu não é minimalista, tu não consegue viver na estrada, porque não tem como, por mais que viaje de carro, ou viaje de transporte público, ou viaje de carona, qualquer estilo de viagem que você fizer vivendo na estrada, seja como nômade ou como mochileiro, você vai ter que ter pouco, você vai ter que ter poucos objetos. Então, a tua vida vai se resumir a poucos objetos, e a gente aprende a valorizar esses objetos e viver com menos de forma muito feliz, assim, muito tranquila. Então, eu sou muito desapegada a coisas de uma forma muito natural. Eu acredito que toda mulher pode escolher querer viajar, sozinha ou não, para qualquer lugar do mundo e em qualquer momento da sua vida. Acredito que o mundo é um espaço que nos pertence e nós devemos ocupá-lo. Que o meu sexo, minha identidade de gênero ou a minha orientação sexual não podem ser impeditivos para minha mobilidade, segurança, autoconfiança e, especialmente, vontade de viajar. Muitas mulheres desistem de ir para algum lugar por medo. E isso é tão intrínseco que alguns lugares nem entram na hipótese de destino porque já fazem parte da lista de lugares proibidos para mulheres, mesmo que a gente nem se dê conta disso. E tem uma frase do Amir Klink que eu sempre lembro, que ele fala que um homem, ou no caso uma mulher, precisa viajar por si, para entender o que é seu, né? Para dar valor à vida e tudo mais. E ele termina a frase dizendo assim, um homem precisa viajar para olhar para aquele futuro e parar de ser mestre e doutor daquilo que ele não viu.
e simplesmente ir para aquele lugar, aprender, ser aluno e ir ver. Minha curiosidade, assim, você está viajando há 5 anos. A Luísa ainda tem essa energia de viajante de aprender, Nossa, de ser aluna do mundo, assim? Eu acho que quando eu perder esse friozinho na barriga, vai deixar de fazer sentido, sabe? E uma das coisas que eu mais gosto de viver em movimento é essa capacidade que a gente tem de se surpreender ao novo, sabe? Por mais que, por exemplo, a cidade que eu estava antes de vir para Maceió fica a 25 quilômetros daqui. Então, é a mesma região, é o mesmo estado, é o mesmo mar, praticamente, mas eu me deixar surpreender, eu me deixar me encantar pelo novo, que eu saí de lá e vim para cá, e é tudo diferente. Porque lá era uma cidade pequena, que é uma cidade grande, e como é que isso bate na gente, né? Então, ter sempre esse olhar para aprender, para conhecer, para se permitir experimentar, sabe? Eu acho que viajar tem esse mágico, assim, de a gente estar sempre aprendendo, sempre conhecendo coisa nova, sempre conhecendo gente nova. Ouço com uma certa frequência que você, mulher, queria muito viajar, mas tem medo. Medo de ser morta, de ser desrespeitada e, sobretudo, de ser violentada. A violência sexual contra as mulheres deixa marcas profundas e espalha o medo em todo o seu entorno, geração após geração. Por isso somos ensinadas, desde meninas, que precisamos nos tapar, nos comportar bem, não invadir o campinho masculino para não sermos alvo. Mas esse campinho masculino não pode ser o mundo. Nos ensinam desde sempre que não podemos ir a determinados lugares, que o mundo é uma ameaça, mas esquecem de nos ensinar que precisamos nos impor e nos unir. Viajar me mostrou a força da mulher que rompe com esses padrões de terror e medo. Mulheres que assinam a sua carta de liberdade e provam que é possível se mover. É possível conhecer o mundo. Mulheres fortes que impõem a sua presença e força, apesar do olhar de espanto dos homens, e nos inspiram a ir além do cercadinho imaginário que nos impõe. Mas eu queria muito saber, você falou essa questão do frio na barriga e tal, de onde que você tirou essa coragem que é, tipo, pegar, largar tudo e viajar sozinha, assim? De onde que veio isso? Não, olha, é difícil. Eu não me considero uma pessoa muito corajosa, não, viu? Eu acho que até sou bem, bem medrosa. Eu tenho coragem para algumas coisas e para outras não. Vamos lá. Eu acho que isso veio de um momento de insatisfação, assim mesmo. Eu estava engolida por uma rotina que eu não estava feliz e eu comecei a ficar doente, né? Eu realmente fiquei doente, eu tive problema de saúde e tive um estresse muito forte. Então, acho que somou várias coisas, assim, que me fizeram também ficar em casa durante um tempo, quando eu estava morando em Porto Alegre ainda. E nesse meio tempo também eu quebrei o pé. Eu acho que foi tudo meio com uma conjunção, assim, do universo para me fazer parar. E aí, nessa parada que eu dei, eu decidi, assim, eu me dei conta que eu não estava feliz e que eu estava só vendo o tempo passar e não estava fazendo nada do que me deixava feliz e realizada, né? E aí foi que veio essa coragem, ela veio, assim, né? Ela veio naturalmente de um momento de insatisfação, assim. Viaja, mulher, porque na estrada você vai encontrar outras mulheres e vai entender que a sororidade ganha outros patamares entre as viajantes. Vai compreender que a coragem nos une. A vontade de romper os padrões e limites que nos deram nos fortalece. Que sempre vai ter alguém para segurar a tua mão. Especialmente te digo, viaja, mulher, porque a gente pode. Porque o mundo também é nosso espaço. Viaja. Há 120 anos, nós criamos pontes, apoiamos escolas e estimulamos famílias e alunos a experimentarem suas melhores versões. Nascemos e existimos com um único objetivo: transformar a sociedade por meio do nosso compromisso com a educação. E como parte de um ecossistema vivo,
nós também nos transformamos. Nós evoluímos. A nossa marca também. Hoje apresentamos a você um novo jeito da FTD Educação se comunicar. Nos transformamos para que a nossa marca reflita o que nós acreditamos, numa educação inovadora, flexível, parceira e humana. O futuro da educação não está distante. Para nós, ele já é realidade. Vamos conhecê-lo juntos. FTD Educação. Conectamos histórias, construímos futuros. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Me parece que a viagem para você é o pretexto de uma luta. Seria isso? Quando eu comecei a viajar sozinha, eu tinha muitos medos mesmo, especialmente por ser mulher e por estar viajando sozinha, né? Aqueles medos naturais que a gente tem de viajar, e aí tinha os adicionais, né, de ser mulher. Durante meu mochilão, e depois que eu voltei, que eu fiquei um período parada, assim, por causa de coisas familiares e tal, e depois por causa da pandemia também, foi que nasceu essa vontade de falar diretamente com essas mulheres que também têm medo de estar na estrada, têm vontade de estar na estrada, mas têm certos receios, né? Porque viver na estrada não é uma coisa simples. Para a mulher é um pouco menos simples ainda, sabe? A gente tem que tomar outros cuidados, ter outras atenções, e a gente está mais vulnerável, digamos assim, né? Em outras esferas, né? Então, acabou que virou também uma luta minha, assim, de trazer, de mostrar que a gente tem... a gente pode ocupar esses espaços, a gente deve ocupar esses espaços, a estrada ela também pertence às mulheres, e a gente pode. A gente aprende, né? Acho que você deve ter aprendido muito com estar sozinha, ser mulher, estar na estrada, assim. Eu acho que eu entendi que a gente pode e deve viajar, pode e deve fazer o que a gente bem entender. Eu tinha muitos medos e muitas coisas que eu deixava de fazer antes de me conscientizar disso. Assim. Quando eu não viajava ainda, por exemplo, eu deixava de fazer algumas coisas por não ter companhia, deixava de frequentar alguns lugares por não ter outras mulheres junto, ou por não querer ir sozinha. Então, eu acho que viajar sozinha me mostrou que, sim, a gente pode fazer o que quiser. A gente não precisa de companhia, a gente pode ser uma excelente companhia para a gente mesmo. Sobre os cuidados, eu sempre costumo dizer que os cuidados que eu tomo estando na estrada são praticamente os mesmos que eu tomaria estando parada na mesma cidade. De fato, existem algumas implicações, e o fato de você não ter pessoas conhecidas ao teu redor, tua família perto, coisa assim, isso gera alguns riscos, mas o cuidado que eu tenho que ter é o mesmo cuidado que eu teria quando eu morava no mesmo lugar, morava em Porto Alegre, que é uma cidade grande também, com seus perigos, sua violência, e os cuidados que eu tomava lá são praticamente os mesmos que eu tomo, seja aqui em Maceió, seja numa cidadezinha pequena lá no meio da Chapada Diamantina, sempre saber onde eu estou andando, ter um GPS à mão para não ficar perdida, andar sempre por mais perdida que eu esteja, andar com confiança, né? Não me mostrar amedrontada ou indefesa, né? Não carregar coisas valiosas comigo, especialmente em lugares mais perigosos, né? Que eu fico mais exposta. Se eu estou na praia, se eu estou num restaurante, se eu estou numa praça, num parque, eu vou sempre preferir me estabelecer perto de uma família ou perto de um outro grupo de mulheres, se eu estiver sozinha. Porque eu vou me sentir mais segura, se eu precisar de alguma coisa, eu sei que eu posso pedir ajuda, que eu posso correr para algum lado, né? E eu sempre costumo dizer que uma coisa que a estrada me ensinou, e que é muito forte isso, é que as mulheres, elas se ajudam muito, se ajudam pra caramba. Eu já tive mulheres me salvando de situações de perigo
em vários momentos, e eu também já estendi a mão para muitas outras mulheres que estavam em situação complicada em vários lugares. Olá, Luísa, Bruno, Ceci, olá, pessoal de casa. A vida é uma eterna peregrinação. Somos nômades na nossa existência. Alguns procuram abrigar-se em tudo que é estático e ali permanecem. Outros se deixam interpelar pelos encantos e desafios da vida. Deixam-se mudar pelo fluxo dos acontecimentos, adaptando-se permanentemente. Em cada adaptação, um esforço. Em cada esforço, um aprendizado novo. E em cada aprendizado, uma evolução. A sua história de vida, Luísa, nos ajuda a sairmos de nós mesmos, a deixarmos-nos encantar pelas belezas da vida. De alguma forma, talvez nem todos nós vamos pegar a estrada, mas com certeza todos podemos escolher as estradas que valem a pena serem percorridas em nossa existência. Pronto, falei. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhas e milhas antes de dormir. Eu não cochilei, os mais belos montes escalei. Nas noites escuras, frios, chorei, 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 chorei. Obrigada, irmão Miguel. Foi muito importante ter você colaborando nessa conversa. E agora, para a gente finalizar o nosso papo com a Lu, eu quero saber de uma outra coisa que você acabou comentando várias vezes na nossa conversa, que é sobre desapego. Que você tem esse desapego material durante suas viagens, tudo que você faz. Mas e aquele desapego não material? Como é que é isso para você? É complicado, né? Eu acho que é bem forte isso da gente deixar para trás as pessoas, deixar para trás as coisas que a gente constrói, né? Quando a gente vai embora, a gente sempre deixa um pouquinho da gente ali, mas a gente, ao mesmo tempo, tem que abrir espaço para que novas coisas aconteçam na vida da gente, né? Então, trazer comigo o que é importante das vivências, das convivências das pessoas, do amor, de tudo, todas as minhas experiências eu trago o que é mais relevante, desapego o que não foi tão intenso e abro espaço para o que vem para frente, né? A gente tem que estar sempre aberta às novas experiências, né? Eu acho que simplificar, sabe? Não sofrer quando a gente vai embora. Eu acho que isso ainda é uma coisa que às vezes eu sofro. Às vezes a troca é tão forte com as pessoas, com os lugares, que eu, quando vou embora, sofro. Então, é sofrer menos, porque ver que isso é impermanente, né? Que existe uma impermanência dessas coisas. Trazer comigo só o que importa e abrir espaço para novos afetos, novas experiências. Que legal, Lu. Nossa, para mim, com essa conversa, deu para entender um pouquinho do que é essa vivência. Não sei se para você fez sentido, Bruno. Sim. É aquilo do seu manifesto, viaja, mulher, né? Vai em frente. Viaja, mulher, porque você pode, assim como a Lu. Queria te agradecer, Lu, aí, pela participação, pelo papo, pelas suas vivências compartilhadas. Bruno, a Lu, ela ensina a gente a partir de vivenciar e ir atrás das coisas, mas e a gente? Vamos para onde? Se só Deus sabe? Não, né? A gente também sabe. Vamos nessa? Com propósito e de propósito. Tchau! Apoio Cultural FTD.